Proximidade com o Espírito nos rege para exercer a real vontade de Deus. Nos próximos instantes, vocês ouvirão o programa Proximidade. Dedique este momento ao Senhor. Deixe que a palavra de Deus transforme sua vida, pois quanto mais próximos estivermos dele, mais forte será o nosso elo de união. Esse é o nosso momento de proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião, na direção do Padre João Aurélio. Olá, meu irmão e minha irmã, você que acompanha o GO em Foco, bom dia para você que é Padre João Aurélio, da Paróquia São Sebastião, aqui em Palmeiras de Goiás, e nós estamos celebrando o terceiro domingo da Páscoa, e quero partilhar com você hoje o evangelho deste dia, desse terceiro domingo de Páscoa, domingo de alegria, domingo realmente de muita felicidade, porque sabemos que Cristo está vivo, ressuscitou, está no meio de nós. E a palavra de Deus hoje é o evangelho de Lucas, o capítulo 24, os versículos de 35 a 48. Lucas 24, de 35 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isto, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia. E no seu nome serão anunciadas a conversão e o perdão dos pecadores, e a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhos de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, você pode então pegar a sua Bíblia ou um outro recurso, um outro meio que você tiver e meditar o capítulo 24 de Lucas, aqui os versículos de 35 a 48. O capítulo 24 é muito conhecido pelos discípulos de Emaús. E aqui a passagem que nós temos é uma parte seguinte desse encontro com Jesus, com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Mas o que é que nós podemos tirar da palavra de Deus hoje? O que é que nós podemos colher para a nossa vida, para aquilo que você está vivendo, para aquilo que você sente, seja em casa, com a família, com as outras pessoas, mas aquilo que você vive, aquilo que você traz aí no seu coração, no seu dia a dia. No cenáculo, ou seja, numa sala, num lugar reservado, Cristo ressuscitado apresenta-se no meio do grupo dos discípulos. Assim como nós ouvimos também no evangelho de domingo passado, no evangelho de João, Jesus também se põe no meio da sala junto com os discípulos. E Jesus, que se apresenta, sauda, faz uma saudação. E qual é a saudação de Jesus? "A paz esteja convosco", é o versículo 36. A presença de Jesus, meus irmãos, é uma presença que traz paz. Sempre a presença de Jesus é uma presença que pacifica, que acalma, que tranquiliza, e aqui Jesus chega desejando a paz. A paz que é a presença dele, a paz que é a paz que vem de Deus.
Mas eles estão assustados e perturbados, pensaram que tinham visto um espírito, um fantasma, assim diz o Evangelho no versículo 37. Então Jesus mostra-lhes as feridas do seu corpo e diz: vede as minhas mãos e os meus pés, as chagas, as marcas dos pregos, e vai dizer para eles: sou eu mesmo, podem tocar e vejam. Aqui, meus irmãos, é muito importante observar isso. O Cristo ressuscitado não é um espírito, não é um fantasma. O Cristo ressuscitado não é uma outra pessoa, mas é o mesmo. Aquele mesmo que foi crucificado, aquele mesmo que nós vimos pregado na cruz, agora conserva as marcas nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado, e é o mesmo que vive, é o mesmo ressuscitado. Portanto, não é o outro. O crucificado é o ressuscitado. E para convencer os discípulos, para que eles pudessem entender melhor, pede comida e come sobre os seus olhos. É o versículo 41 a 42. Então Jesus mostra que está vivo, porque só quem é vivo consegue comer. E Jesus come na frente deles, comendo então o peixe. Há aqui um detalhe nessa descrição. O Evangelho diz que os apóstolos ainda tinham dúvida, vacilando, ainda tinham medo, estavam assim com muita alegria. Tinham medo, tinham dúvida, mas estavam muito alegres e não acreditavam. Tal era a alegria que eles sentiam, que não podiam acreditar que viam o Senhor verdadeiramente. E em um segundo detalhe, ficaram realmente espantados, surpreendidos, admirados, pois o encontro com Deus leva sempre à admiração. As coisas de Deus nos fazem ficar admirados. Nos fazem ficar às vezes assustados, nós ficamos às vezes sem saber o que falar diante das maravilhas de Deus. Imagine esses apóstolos que veem Jesus comer na sua frente, ficaram realmente espantados, maravilhados, não sabiam nem o que fazer, nem o que dizer. Além da alegria, que é outra experiência que vem do encontro com Cristo. E eles ficaram tão contentes, mas esta alegria que os fez pensar: não é isso não pode ser verdade. Mesmo alegres, eles não conseguiam acreditar. Era tanta alegria que eles achavam: não, isso não é verdade. É o espanto da presença de Deus. Não nos esqueçamos deste estado de espírito que é tão bom, nos admirar, nos contentar com as coisas de Deus. E às vezes nós perdemos isso. Deus age na nossa vida, se manifesta de tantas formas, tantas coisas bonitas, e às vezes nós deixamos passar em branco. É preciso ficar sempre admirados com as coisas de Deus. Portanto, o Evangelho de hoje nos traz algumas mensagens muito positivas para a nossa vida, para a vida de todos nós. Primeiro, a presença de Jesus é uma presença que traz paz, que traz alegria, porque é a presença do Cristo. Depois Jesus mostra que está vivo, comendo diante dos discípulos. E os discípulos alegres ficam admirados. É preciso ter admiração pelas coisas de Deus. O que Deus anda fazendo na sua vida que você fica admirado? O que Deus promove na sua vida e te faz ficar realmente admirado, contente, alegre? Meu irmão e minha irmã, compartilhando esse Evangelho, desejo que a palavra de Deus leve luz e leve alegria para a sua vida, mas sobretudo leve a presença de Jesus, presença que traz paz. Desejo a você uma boa semana. Deixo aqui a minha oração, meu abraço e minha bênção a todos vocês.